para Jesus. E essa mensagem de Jesus, é bom que se saiba que o cristianismo primitivo, ele era eminentemente judaico. Uhum. Daí porque você não entende cristianismo se não for judaísmo. Um grande professor da Universidade Hebraica de Israel, David Flasser, ele lançou uma obra em 3 volumes chamada Judaísmo e as Raízes do Cristianismo. E ele mostra tudo isso. Como você nunca vai entender cristianismo se não conhecer judaísmo. E temos que nos lembrar que um dia o cristianismo fez parte do judaísmo. E que todos os discípulos de Jesus eram judeus. E que até os patrísticos, que foram aqueles que já foram sucessores dos discípulos, eles seguiam conceitos e entendimentos judaicos. E o sucessor número 1 de Jesus, que foi o seu irmão Tiago, ele defendia um cristianismo judaico. Portanto, ele dizia, precisamos seguir a Jesus, porém sem esquecer Moisés. E aí, o primeiro concílio do ano de 49 foi exatamente para decidir isso. Mas em todas as citações do Atos dos Apóstolos, na Epístola de Paulo aos Gálatas, ele cita, quando ele diz assim, fui a Jerusalém, não encontrei ninguém, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, Tiago foi o primeiro sucessor de Jesus na igreja de Jerusalém. Era um cristianismo simples, sem rituais, como eu já acabei de dizer, sem essas hierarquias, absolutamente. Todos se amavam, todos se uniam, todos tinham o mesmo objetivo. Que até diz o Atos dos Apóstolos que eles seguiam os ensinamentos dos apóstolos e faziam a comunhão do pão e dos bens, que seguiam os chamados seguidores do caminho, porque Jesus diz no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou eu estou no caminho, na verdade e na vida, que também é outra tradução, porque o verbo ser em hebraico pode ser ou estar. E aí a outra colocação que daria outras explicações, mas como não faz parte do tema, mas o termo de seguidores do caminho é exatamente seguidores de quem? Daquele que se intitulou o caminho, seguidor de Jesus. O termo cristão foi lá em Antioquia, quando pela primeira vez eles foram chamados de cristão, porque a palavra cristiane significava seguidores de algum ser, vamos dizer assim, de alguém de destaque. Daí é que os Césares tinham seus seguidores, Augustinianos, seguidores de Augusto. De acordo com o rei, tinham os seus cristiane, seguidores de Cristo. E é aí que surgiu o termo cristão, que depois foi oficializado por Constantino. Mas eu vejo o cristianismo e o espiritismo bem interligados nas suas origens. Você fala que o cristianismo ele vem do judaísmo. Como você vê essa transformação? Como houve essa transformação do cristianismo vindo, né, do judaísmo e ele se instala? Quando Jesus tem uma obra chamada Evangelho de Tomé, que é considerado um apócrifo, que é o conhecido como Quinto Evangelho, que alguns chamam Evangelho de Tomás, ele tem 114 versículos. O versículo 12 dessa obra diz assim, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram assim, Senhor, quando tu nos deixares, a quem devemos seguir? E Jesus diz assim, quando eu não estiver mais aqui, ide a Tiago, o justo, para quem os céus e a terra foram construídos. Ou seja, Jesus deixou como sucessor natural o seu irmão Tiago. E aí vem a tua pergunta, por que as coisas não continuaram judaico-cristã? Exatamente porque Tiago, que era o defensor judaico do judaísmo cristão, Tiago foi morto no ano de 62, antes da destruição de Jerusalém, e com a morte de Tiago, que defendia um cristianismo judaico-cristão, ele via Jesus como um grande mestre, um grande pregador da paz e da justiça, e não como um Deus. A divinização de Jesus veio depois com os concílios, sobretudo o concílio de Nicéia, que foi muito conturbado no ano 325, já depois do imperador Constantino. Então, até aí o cristianismo era judaico-cristão.
que Tiago defendia. E o próprio Jesus lamentava, porque ele diz lá no Evangelho de João, vocês não seguem nem a Moisés, quanto mais a mim. Então Tiago dizia assim, devemos seguir a Jesus, sem esquecer Moisés. Então essa é a primeira questão fundamental, que se deixa bem claro, que o cristianismo que nós temos hoje não é exatamente aquele que Jesus queria que tivesse chegado até nós. Não significa que estejamos órfãos, não é isso que eu estou pregando. Eu estou falando aqui como historiador e como pesquisador. Porque qualquer obra sobre o cristianismo primitivo e que a história pregue, vê isso. Hoje ainda tem muitas igrejas ortodoxas, sírias, lá no Oriente, que seguem o Evangelho de Tiago. Aliás, o Evangelho de Tiago não, a filosofia do Tiago, aquilo que Tiago defendia. Porque duas epístolas que tem no Novo Testamento, que ninguém ouve falar quase, as igrejas não pregam, não tem nenhuma liturgia da missa, nem de qualquer outro estudo, que é a epístola de Tiago e a de Simão, a de Judas, irmão de Jesus. Todos dois irmãos. E eles defendiam um Jesus justiça. E Tiago, sobretudo, defendia uma fé racional. Porque ele dizia, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. De que me adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho obras? Porque a fé sem obras em si é morta. Isso é um conceito judaico. Porque a fé em hebraico, emuná, é exercício do bem. Não é simplesmente crença. Então você veja que muita coisa mudou. Só para fechar isso aí, Delmar, que isso dá um outro programa, mas só para fechar isso aí, eu posso dizer que historicamente, quando Paulo foi preso e levado a Roma, esperava-se que Roma se cristianizasse. Mas aconteceu o inverso. O cristianismo é que se romanizou-se. E nós temos Igreja Católica Apostólica Romana. É verdade. Não é? Então isso aí, por aí você vê, você chega em Roma hoje, não tem uma estátua de Tiago. Tem todos, mas não tem o Tiago, irmão de Jesus. Porque muita gente faz confusão. Tem Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, que foi discípulo de Jesus. Tem Tiago, filho de Alfeu, que é conhecido como Tiago Menor, que também foi apóstolo de Jesus. E tem Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus, que está como o sucessor natural dele, dito até por Jesus no Evangelho de Tomé. E não é só por Jesus. Se você pegar o livro de Atos, você vai observar que o primeiro concílio de 49 foi dirigido por Tiago. Foi ele que deu a palavra final. Que Pedro tinha o maior respeito a ele, que dizia assim, quando vocês forem se encontrarem com Tiago, contem a ele o que aconteceu. E Pedro evitava o contato com outras pessoas que não fossem judeus para não ferir Tiago. Então existiu realmente um domínio. Tiago era uma liderança e foi uma liderança no cristianismo primitivo. Mas isso não é passado. Todo mundo acha que o sucessor de Jesus foi Pedro. Mas do ponto de vista histórico, litúrgico, com base no cristianismo primitivo, o sucessor dele foi Tiago. Muito bom. Depois dessa resposta, é melhor nós irmos para um pequeno intervalo para digerir um pouco, refletir e pensar em tudo que você disse até agora. Então, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br.